A evolução do fluido vital pelos reinos minerais, vegetais e animais, até chegar ao hominal. Entre o estágio animal e hominal, há um período de transição para a adequação do perispírito animal para o perispírito humano? Esse estágio de transição seria o estágio de seres elementares? E ela diz, não sei se ficou claro. Ficou muito claro, sim. Eu só queria fazer uma correção na pergunta dela. É que ela fala que é a evolução do fluido vital, e não é a evolução do fluido vital, é a evolução do princípio espiritual. O fluido vital é uma substância, não é o espírito, é uma substância. O fluido vital é o que nos dá vitalidade. Então, o fluido vital ele não evolui pelos reinos até chegar ao homem. Quem evolui é o princípio espiritual. Mas tudo bem, eu acho que foi só uma questão de nomenclatura, mas o resto da pergunta está tudo certinho. A natureza não dá saltos, tudo é feito milimetricamente. Como é que a gente sai da noite para amanhã? O sol pula de repente assim, plum, e aparece no horizonte? Ou a gente vai vendo o céu vai ficando avermelhado, alaranjado, aí você vai vendo, começa a aparecer um pouco mais de claridade, o sol vai surgindo bem devagarinho, e quando a gente vê, o sol surgiu e já é manhã. É assim que é. A transformação da evolução não é milho de pipoca, que tá como o milho, de repente, dá um salto e plá, virou pipoca. Não funciona assim. Tudo é feito bem devagarinho. E a nossa transformação da condição animal para a condição hominal, ela se dá a partir das várias transformações que a gente passa no mundo físico. O livro Evolução em Dois Mundos possui esse título, Evolução em Dois Mundos, porque ele diz que a evolução não se dá só na Terra, ou seja, os espíritos e os animais, os vegetais, etc., eles não evoluem somente na Terra. A evolução é em dois mundos, evolui aqui, evolui lá, evolui aqui, evolui lá. E aí, o que ocorre? Para que a gente alcance a condição de hominal, a condição do Homo sapiens sapiens, nós temos, sim, várias etapas anteriores de formação dos nossos corpos. E aí, no plano físico, nós temos várias etapas. Nós temos o Ramapithecus, o Australopithecus, o Homo erectus, que já é do... Porque, assim, tudo que tem nome de Pithecus está mais para o macaco do que para o homem. Ramapithecus, macaco de Deus, 12 milhões de anos. Bem mais parecido com o macaquinho do que conosco. Australopithecus, macaco do sul, bem mais parecido com uma estrutura macacoide do que com a estrutura humana. Depois do Australopithecus, você vai encontrar várias transformações do Australopithecus até que ele muda de nome, ele passa a chamar Homo. Quando chega no gênero Homo, aí já tem mais características humanas do que os seus ancestrais. Então, vamos ter o Homo erectus, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem de Java, o homem de Pequim, que são etapas posteriores, já do gênero voltado para o gênero humano, à exceção do homem de Neandertal, que não pertence à nossa linhagem. Ele é um período de transição, ele é uma espécie que existiu no planeta, mas, infelizmente, nós não descendemos deles. Eles eram mais altos, mais bonitos, mais inteligentes, eles tinham tudo de melhor, mas nós não somos descendentes deles. Eles não conseguiram se adaptar e desapareceram do planeta. Nós descendemos do Homo erectus, que era menor, mais feio, mais truncudo, mais burro, por isso que a gente é desse jeito. Nós não viemos do homem de Neandertal. O homem de Neandertal foi quem pintou as cavernas, foi quem teve a ideia de fazer desenho nas cavernas representando a realidade. Eu acho isso de uma genialidade incrível. Quando eu fico olhando a pintura dos homens das cavernas, eu digo, gente, eu não sei hoje pintar como esses caras pintavam. Porque hoje você vê uma coisa desenhada, você, já sei, para desenhar o cachorro, a gente se coloca uma pata aqui, uma pata aqui, mas eles não tinham nenhum molde para se guiar. O cara tirou da cabeça dele a ideia de desenhar o que ele via. Isso é fantástico.
Então, nós passamos, sim, por várias etapas no mundo físico. E, segundo a obra de André Luiz, etapas também no mundo espiritual. E aí você pergunta sobre os elementais. Eles vão aparecer no capítulo 48 e 49 da obra Nosso Lar, falando de alguns espíritos que estavam vinculados às árvores. E ele vai conversar com essas entidades, procurar algum tipo de fluido para ajudar o novo marido da sua ex-esposa. Então, existem esses elementos, que também são citados em O Livro dos Espíritos como sendo entidades que desconhecem, infra-humanos, que desconhecem ainda o que está acontecendo. E aí é possível, sim, que alguma dessas etapas se deem dessa forma. Mas nós não temos, a partir daí, uma relação da doutrina espírita com algumas propostas que aparecem em algumas doutrinas espiritualistas que falam de gnomos, duendes, fadas, etc. A gente não dá para a gente ir nessa direção e enfeitar a doutrina espírita com esse tipo de informação. Mas nós sabemos que um Homo erectus, um homem de Neandertal, um homem de Cro-Magnon desencarnado, ele vai ter que ter novas experiências e, de repente, a partir da inteligência que ele tenha, ele pode estar, de repente, contribuindo em alguma forma na grande organização do universo, como está disposto na questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a evolução das espécies, e lá talvez você encontre alguma partezinha para o que você quer saber. Então, sobre os elementais particularmente, eles podem ter, sim, um contributo. A gente só não pode supervalorizar isso, senão a gente começa a escorregar por um caminho meio sombrio de puxar para dentro da doutrina espírita conceitos que não são deles, como a ideia de duendes, de gnomos, fadas e outros elementos que não constituem base da doutrina espírita.